Abra a tua Bíblia no Salmo 40, versículo 1 e 3. Versículo 1. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou meus pés sobre uma rocha e firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Esperar em Deus é bom, mas algumas vezes se torna um desafio, né? Nós não temos tanta paciência assim para esperar, nós não gostamos de esperar. A pessoa se faz um concurso, quer saber o resultado, faz o vestibular, quer saber logo. Se a pessoa faz um exame ali, fica entrando ali no laboratório, querendo saber rapidamente o resultado. Nós não temos assim tanta facilidade em esperar, mas devemos aprender também a esperar. A nossa esperança é boa, a nossa esperança em Deus é vantajosa. A nossa esperança vale a pena ser vivenciada, com certeza sim. Olha aqui esse Salmo de Davi. Quando a gente vai pregar, a gente prega muito do Salmo de Davi, que ele tem quase a metade dos Salmos. Tem 150, Davi, ele produziu, ele era rei, ocupadíssimo. Tocava harpa, outros instrumentos, e ele compunha aqui os salmos, e os salmos dele de uma profundidade ímpar. Esse aqui é gostoso até de ler. Eu só li os 3 primeiros versículos, mas traz aqui para nós uma mensagem interessante, quando diz: esperei confiantemente pelo Senhor, esperei no Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu, quando clamei por socorro. Ele vai falar: tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Olha que coisa aqui. Colocou meus pés sobre uma rocha, me firmou os passos e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e vão temer e confiar. Que lindo, né, esses versículos. O Salmo todo, a gente vai lendo o Salmo é uma riqueza, né? Algumas vezes nos exorta, mas via de regra nos joga para cima. Davi, cujo nome significa amado, ele fora amado muito por Deus, teve os seus pecados, porém ele tinha um coração muito quebrantado. E Deus não despreza um coração quebrantado. Deus traz para junto dele pessoas que se deixam quebrantar. Quando a gente se quebranta na presença do Senhor, nós estamos assim caminhando para uma grande bênção. Vamos lá, com base nesses 3 versículos. Diga assim: o que Deus faz para quem nele espera. O que Deus faz? Davi possivelmente escreveu esse salmo depois do grande pecado que ele cometeu na vida. Ele foi fiel, ele era adorador, ele era uma pessoa quebrantada, diferenciada, abençoada, mas ele teve 2 pecados em sequência muito graves, e Deus vai restaurá-lo, mostra que é possível a restauração. E aí ele vai escrever esse salmo aqui por livramento. E aí ele mostra aqui o que Deus faz para quem nele espera. Diga assim: Deus o atende. Olha o versículo 1: esperei confiantemente pelo Senhor. A gente tem que esperar, mas com confiança. Tem gente que até confia, mas tem dificuldade para esperar. Tem outros que esperam, mas não confiam. Ele fala: esperei confiantemente. Irmãos, isso aqui é tremendo, quando diz: Ele, Deus, se inclinou
para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Como é que a gente dá para entender isso? Um ser humano falho, com suas dificuldades, mas ele espera no Senhor e ele confia na misericórdia do Senhor. E a Bíblia diz que Deus se inclina. Como que Deus é capaz de ter uma compaixão tão grande assim? Ele se inclinou e ouviu Davi falar. Se inclinou. Deus, que é onipresente, está presente em todos os lugares, Ele é Deus. Não é como nós, humanos, que somos limitadíssimos a um lugar e olha lá, né? Deus está em tudo. Mas aqui, na sua onipresença, Ele dá umas paradas básicas assim, com relação a alguém, Ele se inclina. A pessoa está lá clamando, buscando, e Ele se inclina. A pessoa está pedindo um socorro, e fala: Senhor, venha me socorrer, a minha situação está grave. E Deus se inclina e atende aquela pessoa. Atende. Vai atender aquela pessoa. Só o fato de se inclinar significa que atendeu. Ele parou e falou assim: o que você precisa? Estou te abençoando. Deus olha para nós, é interessante isso, Ele olha. Algumas vezes a gente tem a impressão que estamos vivendo no mundo uma vida estranha, e pensamos: Deus está muito longe, Ele está muito distante de todos nós, então Ele não vai me atender, não tem como Ele fazer isso. Não, Deus olha, Deus ouve o que falamos, Ele ouve o que você falou. Tem que tomar cuidado para não murmurar, que Ele ouve também. Quando a gente reclama, Ele ouve. Se sai uma palavra assim meio fora, né, do trivial, Ele ouve também. Mas o melhor de tudo é que Ele ouve o nosso clamor e Ele socorre. Ele é o nosso socorro, bem presente na tribulação. Ele nos socorre. Quem sabe você veio aqui nessa noite e você precisa tanto de Deus. E você está pensando: olha, eu tenho passado por momentos difíceis, complicados, a minha família não está bem, tem doenças lá, quanta situação. Deus quer te abençoar, Deus quer atender você, Ele está esperando você dirigir a Ele um clamor com muita esperança e confiança. Espera nesse Deus. Você tem uma forte esperança nesse mundo, é Deus. Mas pastor, eu não tenho a vida assim tão boa. Não, ninguém tem tão boa assim. É que Deus tem misericórdia. A compaixão de Deus é linda, Ele tem compaixão. Ele não tem aquele olhar de reprovação. Muitas vezes a gente imagina um Deus sempre duro, até mesmo irado. Não é essa a figura. Para você pensar sobre Deus, pense em Jesus aqui na terra. Como Jesus agia e como Ele reagia aos pedidos, sempre bondosamente. Ele dava repreensão nos religiosos hipócritas. Ele era duro com falsos religiosos, mas com pessoas quebrantadas não. Ele era amoroso. Assim é o nosso Deus. Nessa noite Ele não está olhando para você e te condenando, não. Ele está olhando e dizendo: eu quero te ajudar, eu quero te abençoar. Ele te atende. Se você clamar a Ele vai atender. O que você está precisando? Qual é a tua grande necessidade? Pessoal, familiar, profissional, estudantil, seja qual for a área. Ele está pronto para tocar em você e fazer algo bom. Pastor, as pessoas do mundo não fazem tanto bem. Ele faz. Deus não pode ser comparado com ninguém neste mundo. Ele faz. Ele é bom. Nosso Deus é bom. O tempo todo bom. Bom, maravilhoso. Vamos lá. O que Deus faz para quem nele espera? Diga assim: Deus o levanta. Olha o versículo 2 no início: tirou-me
de um poço de perdição. O Davi foi para o poço mesmo, ele chegou no momento, ele viu quem ele não deveria ter visto, ele olhou para quem não deveria ter olhado, e ele caiu de uma maneira ruim demais para ele. Os pés deles o levaram ao fracasso, ele afundou, ele cometeu erros, mas aqui ele mesmo está dizendo: tirou-me de um poço de perdição. Ele se sentia perdido. Aí ele clamou, falou assim: e agora, Senhor? O que vai ser da minha vida? O que vai ocorrer comigo? Aí Deus vai lá e o ergue. Deus o ergueu. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele vai cair, vai sofrer, teve consequência, o pecado tem consequência. Os filhos têm um problema sério, você conhece a história dos filhos, um chega a matar o outro. Teve consequências, infelizmente. Obviamente que os filhos tiveram essa consequência por atitudes ruins deles também, né? Mas Deus poderia ter ouvido até o clamor de Davi e livrado. Mas o que aconteceu? Sofreu consequências, mas chegou num ponto que Deus o ergueu. Ele estava ali, numa situação difícil, e Deus o tirou. Um dos seus filhos, que matou o irmão, ele era a pessoa mais cotada para ser o herdeiro do trono. Ele não era o mais velho, Absalão não era o mais velho, mas era muito inteligente, muito sábio. E quando ele mata o irmão, ele vai embora. E depois de muito tempo, por intercessão do general do exército, Joabe, o Davi permite a volta do filho, mas ele não dá uma importância grande àquela volta, até para corrigir melhor. E o filho, ele faz uma artimanha maligna e toma o reino. Ele chegou a tomar o reino do pai. E o pai tem que fugir, e no fim o filho vai atrás dele e acaba perecendo, morrendo por mão do comandante Joabe. Então, mas Deus vai erguê-lo daquela situação, ele vai voltar ao seu reinado. Deus vai tirá-lo daquela situação de fracasso e vai dignificá-lo. Por quê? Porque ele tinha um coração quebrantado. Deus está procurando gente com o coração quebrantado, gente que tem um louvor nos seus lábios. Eu vou falar no finalzinho dessa mensagem. Então, em razão disso, Deus vai trabalhar e vai levantar a esperança para o caído, a esperança para quem fracassou. Ai desse mundo se não houvesse essa esperança. Ai de você. Mas você está aqui nessa noite pensando: tem jeito para mim? Tem. Mas pastor, eu fracassei aqui e ali. Olhe para Deus, peça o socorro de Deus, diga para Ele: Senhor, eu preciso do Senhor. Ele vai te tomar pela mão, Ele vai te erguer, Ele vai te levantar. Ele quer te levantar. Deus te levanta. As pessoas não, o ser humano é duro, né? As pessoas do mundo são duras, né? Ainda hoje eu estava ouvindo aquela notícia do ministro da Educação, ex-ministro, né? E acabou ali preso. As pessoas têm a impressão que o cara matou todo mundo, né? Aqui no Brasil. Precisa ver, né? Precisa apurar se ele tem culpa ou não. É para isso que existe um processo, para ver se tem ou não. A cara dele não parece. Eu olhando para ele assim, não vejo, mas é lógico que a gente não sabe. Quem vai saber é a justiça. Eu estava pensando: puxa, ele é uma pessoa respeitada, uma pessoa de uma certa idade. Eu estava em casa vendo a notícia e ouvindo ali, assistindo os comentários e pensando assim: a pessoa chega lá no alto, né? Ministro, né? Uma alta função, ele vai, e de repente o cara cai lá embaixo. E agora parece que vira o capeta, né? Não é assim também. Vamos aguardar. Eu estou orando por ele, ainda estou orando por ele. Hoje de manhã eu estava orando, eu estava preocupado com aquele ministro.
Chega lá com o nome de pastor, não é o fato de ser pastor que não vai errar também. O Davi era o homem segundo o coração de Deus, errou. Mas Deus pode levantar. Estou orando para Deus trazer à tona a verdade. E é difícil levantar, é fácil cair. Tome cuidado para não cair. Cair é fácil, levantar é difícil, mas em Deus é possível. Deus toma a pessoa e levanta a pessoa. Davi foi levantado novamente. Você também, você pode ter tido um fracasso. Deus está dizendo nessa noite: eu vou te levantar, eu vou te renovar, eu vou te abençoar, eu vou fazer algo novo na tua vida. Vamos lá. O que Deus faz para quem nele espera? Diga assim: Deus o purifica. Ainda no versículo 2, de um tremendal de lama. Tremendal de lama. Então tirou-me de um poço de perdição, perdido, e de um tremendal de lama. O que é um tremendal de lama? A pessoa está ruim mesmo, é muita lama, é muita sujeira. Então Davi chegou num ponto que, quando ele estava fugindo, a pessoa tirava coisas dele. Quando a pessoa está ruim, quando está bem, todo mundo faz uma média. Quando a pessoa está mal, parece que todo mundo ataca. Mas ele, quando é levantado pelo Senhor, ele é limpo, ele muda, o Senhor o santifica. Ele vai dizer: tirou-me de um tremendal de lama. A pessoa se sente lameada, a pessoa se sente perdida, a pessoa se sente rejeitada, tremendamente fracassada. Mas ele está dizendo: tirou-me de um tremendal de lama. O Senhor é aquele que purifica, Ele foi purificado, e Deus quer te purificar. Deus quer te purificar também. Você veio aqui nesse culto da vitória, para ter vitória. Nós já fazemos esse culto exatamente para cada um, na sua área complicada, ter vitória. Ele quer tocar na tua vida, na tua família, Ele quer agir, Ele quer te conceder vitória. A purificação de Deus é linda. A Bíblia diz que Deus perdoa os nossos pecados e se esquece deles. A gente no mundo temos que perdoar, mas esquecer é tão difícil. O ser humano perdoa. Tem gente que perdoa e depois fala: mas 20 anos atrás você fez aquilo. Você não perdoou? Perdoei, mas lembrei de novo. Estou lembrando. O ser humano lembra. Na hora que a casa está em harmonia, é meu bem, meu bem. Na hora que tem uma crise, olha, você fez aquilo. Deus não. Deus atira no fundo do mar. Deus se esquece. Mas pastor, como é que Deus se esquece? Se esquece que Ele é tão poderoso que Ele consegue, inclusive, se esquecer. Ele não olha para você e fica atirando no teu rosto: olha, você fez isso, fez aquilo. Não. Veio para o Senhor, foi purificado, está purificado. Ele te purifica, Ele nos lava. Isso é lindo. E Ele começa lavando o coração. O nosso coração já é um acusador, né? O ser humano faz qualquer coisinha, não precisa ninguém acusar muito não, a pessoa sente. Nem sempre admite, mas sente. Todos nós sabemos quando acertamos e quando erramos. A gente se autoacusa o tempo todo. Mas quando o Espírito Santo vem sobre nós, Ele nos purifica, Ele limpa o coração, Ele traz para a mente uma nova unção, algo diferente, e traz ali um ânimo gostoso. É muito bom. Então nós temos um Deus que purifica, amém? Pastor, eu queria esquecer o meu passado, o que eu faço? Se joga nos braços de Deus. Ele vai te purificar, e você não vai precisar se lembrar mais daquele passado amargo, daquele passado ruim na tua vida, amém? Vamos lá, estou quase terminando. O que Deus faz para quem nele espera? Diga assim: Deus o sustenta. O final do versículo 2 diz: colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Então Davi, quando pensou que não tinha mais jeito,
De repente ele sentiu os pés sobre uma rocha. Eu fico imaginando Davi, depois de tantas coisas, ele voltar para o palácio. Para quem nunca foi rei, a pessoa não vai sentir saudade da vida de rei, mas para quem foi, né? Deve ser ruim perder tudo aquilo. E o Davi vai voltar e vai pisar novamente ali naquele palácio. E ele vai pensar, puxa, eu não merecia isso. Mas Deus me abençoou. Deus me abençoou. E ele agora me traz para cá e está me sustentando. Quando fala que os pés sobre a rocha, significa que ele traz de volta uma nova realidade e sustenta mesmo sobre a rocha e firma os passos. Firma os passos. Deus vai cuidando da pessoa, vai firmando e vai estabelecendo a pessoa no novo momento. Quando Ele toca na tua vida, Ele faz de você uma nova criatura. Se você já era uma nova criatura, Ele dá um renovo celestial que você vai se sentir sustentada pelo Senhor. Se o inimigo te acusar, você fala, é Deus quem me sustenta. Se os homens do mundo vierem te atirar pedras, você fala, Deus é quem me sustenta. Então Deus é aquele que nos traz para a sua presença. É maravilhoso, Ele nos sustenta. Ele faz algo gostoso na nossa vida. Eu acho lindo isso aqui, esse final. Colocou-me os pés sobre uma rocha. Quantas vezes que a gente está pisando no chão e parece que a gente não está pisando em nada. Está tudo ali tão difícil. Parece areia movediça. A pessoa tem a impressão que vai afundar daqui a pouco. Mas com Deus não é assim. Deus nos segura. E Ele vai firmando os nossos passos. Seja o que foi que aconteceu com você, Ele quer firmar novamente os teus passos. Ele quer trazer você para pertinho dEle. E quer dizer, vou cuidar. Lógico que você não vai ficar escorregando aqui nessa pedra de novo. Mas eu vou cuidar de você. Deixa Deus sustentar você. Pastor, o mundo está tão difícil. Deixa Deus te sustentar. Pastor, eu tenho medo ainda da crise. Deixa Deus te sustentar. Deixa Deus. Deus tem misericórdia da tua vida. Ele quer sustentar você. Ele quer te abençoar. Ele quer fazer algo bom no teu viver. O mundo pode não fazer tantas coisas, mas Ele faz. Ele faz. Vamos encerrar essa mensagem. O que Deus faz para quem nele espera. Diga assim, Deus o abençoa. E me pôs nos lábios, versículo 3, um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Veja bem, a pessoa fica tão diferente, que ele começa a ter um novo cântico. Davi, depois da sua fase, ele compôs inúmeros salmos. Há quem imagine que ele compôs mais depois do que antes, que ele escreveu mais. Por quê? Porque o coração dele fora renovado, fora abençoado. Ele entra ali no novo momento da sua vida, e um cântico novo vem à sua boca. Esse cântico novo não é simplesmente um hino, um louvor. Esse cântico novo é que a pessoa, quando está mal, ela fica muito amargurada e fala coisas que não exaltam o nome do Senhor, fala coisas que não abençoa quem está perto e até mesmo não abençoa a si próprio. A pessoa, quando está assim mal, a pessoa se sente como que derrotada, e se sente ali um tanto perdida, numa situação difícil, e da sua boca não sai coisas tão edificantes quanto gostaria que saísse, não sai. Mas quando tem esse contato com Deus, e essa libertação tão linda que nós lemos aqui nessa noite, aí vem um novo cântico. O que vem? Vem uma nova palavra, vem um novo testemunho. Olha aqui, muitos verão essas coisas, temerão e confiarão, verão e ouvirão aquilo que aconteceu. Deus faz as pessoas ouvir a obra que fez na tua vida, e a tua vida vai ser outra. Então Deus abençoa, Ele traz alegria, Ele alegra o coração.
Um novo cântico significa um coração alegre, um coração satisfeito. Nesse mundo as pessoas são insatisfeitas. Tem gente que é muito rica e insatisfeita. Não tem satisfação, não tem alegria, não tem. Mas em Cristo, independentemente do poder aquisitivo ou de todas as circunstâncias da vida, quando Deus visita poderosamente uma vida, essa pessoa se sente satisfeita. E aí, o que a pessoa vai fazer? Vai exaltar o nome do Senhor. Para você saber que uma pessoa está abençoada, é só você perceber se aquela pessoa glorifica a Deus ou não. Se aquela pessoa tem prazer em louvar a Deus. Se você encontra alguém cantando hinos, mas cantando com um sorriso, né? Você vai ver, essa pessoa está feliz hoje. E está feliz porque um novo cântico chegou. Uma nova canção chegou. Um novo momento. A construção desse novo momento satisfaz. Isso é o que Deus faz para quem nele espera. Ele vai abençoar. Deus quer te abençoar. Deus tem trazido você aqui às quarta-feiras para te abençoar. Nós estamos aqui num propósito de oração para valer. Oração. E você vai poder testemunhar. Deus vai abençoar. Pode ter certeza disso, a bênção será grande na tua vida, aqui às quartas-feiras, porque Deus falou conosco que ia fazer isso. Ele vai abençoar, e você terá um novo cântico, terá um novo momento com Ele. Amém? Vamos colocar de pé o louvor, por favor. Então veja bem, o que Deus faz para quem nele espera. Deus atende, Deus levanta, Deus purifica, Deus sustenta, Deus abençoa. Então Ele quer te atender nessa noite. Ele trouxe você aqui para te atender. Ele vai te levantar, Ele vai te purificar. É isso que Ele vai fazer. E mais do que isso, vai te sustentar. E vai trazer um novo cântico, Ele vai te abençoar. Ele vai mudar o roteiro da tua vida. Esse roteiro de vida pode não ter sido tão bom até aqui, mas Ele vai mudar. Pastor, no passado eu já fui mais abençoado, agora não. Ele vai te abençoar agora. Ele vai te abençoar, Ele vai te ajudar agora. Amém?